Vamos então falar sobre desenvolvendo um caráter que reflete Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim a palavra de Deus: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Vamos ler todos juntos a igreja no texto? Amém. Pai, nós dependemos do Senhor, que Teu Espírito abra a nossa mente, o nosso coração, para entender o Teu propósito, que possamos sair daqui revestidos, renovados, avivados, segundo a Tua palavra, para encarar uma semana de luta, de trabalho, sabendo que o Senhor está conosco em todo o tempo. Mais uma vez, dependemos do Senhor, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Eu quero começar essa reflexão fazendo uma pergunta que parece simples, mas que toca o coração de muitas pessoas na vida cristã. O crescimento espiritual é automático depois que nascemos de novo? Vou perguntar novamente. O crescimento espiritual, ele é automático depois que nós nos batizamos, depois que nós aceitamos a Jesus? Será que uma vez salvo, automaticamente nós nos tornamos maduros na fé? É sobre isso que nós vamos conversar. Muitas pessoas pensam que o processo da conversão está tudo resolvido. Aceitei a Jesus, levantei a minha mão, faço parte de uma igreja e a partir de agora as coisas serão 100%. Não haverá problemas, não haverá lutas, não terei decepções, serei brindado e terei todas as condições de seguir a minha vida somente rindo, somente me alegrando. E é provável que esse pensamento dos super santos seja uma mística no nosso meio. Apesar de aceitarmos a Jesus, apesar de estarmos numa igreja, todos os dias nós somos bombardeados com o pecado que está à nossa volta. Somos tentados a duvidar, muitas vezes até do próprio Deus, quando nos encontramos em algumas adversidades da vida, como a doença que chega sem a gente imaginar. Quando alguém que amamos, ele é tirado dessa vida num acidente, num assalto. O nosso coração se quebra e aquele fervor evangelístico, aquele fervor do super santo, do super crente, parece não fazer sentido nessas horas. E aí nós vamos começar a pensar que o crescimento espiritual ou a maturidade cristã, ela não acontece no automático. Ela é um processo na nossa vida. É algo que, como diz o texto que acabamos de ler, nós nos tornamos semelhante a Cristo como um processo, como algo que é construído dia a dia. A Bíblia nos diz claramente que o crescimento espiritual, a maturidade cristã, não é automático, é um processo intencional que leva tempo e requer o nosso esforço e cooperação com Deus. Ah, mas eu aceitei a Jesus, agora tudo vai ser resolvido, a minha natureza humana será uma beleza. Você está completamente enganado. O velho homem, apesar de sepultado, ele permanece dentro de nós. O velho Eliseu permanece aqui. O que ele faz com que o velho Eliseu que muitas vezes se irava, que muitas vezes blasfemava, foi sepultado quando ele encontrou Cristo. Mas apesar de ter encontrado Cristo, dentro de nós há uma natureza carnal que precisa ser crucificada todos os dias, que precisa ser transformada na imagem de Cristo todos os dias. Paulo vai ensinar isso, exatamente em Romanos 29, porque os que dantes conheceu, também o predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos predestinou para sermos conforme a sua imagem. E alguém pergunta, por que nós estamos aqui? Por que eu sou cristão? Por que eu estou nessa igreja? Qual é o meu papel dentro da história, dentro desse tempo de vida que eu tenho, como cristão, como aquele que aceitou a Jesus? É claro que você vai vir em busca das bênçãos, é claro que você vai querer cura, vai querer prosperar na sua vida financeira, mas não é só isso.
Há um propósito de Deus, como diz o texto, nos transformarmos conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, cada um aqui tem a função e o propósito de andar pela cidade de Duque de Caxias ou por qualquer outra cidade, representando o próprio Cristo. O seu modo de falar, o seu modo de agir, o seu comportamento, a sua forma de viver em comunidade, no seu condomínio, no seu trabalho, porque esse é o chamado de Deus para nós. Deus opera a nós, mas nós temos funções e temos deveres nesse processo. E quando nós caminhamos para um culto público como esse, você não veio aqui ver o pastor, você não veio aqui ver o irmão diácono, ou veio aqui bater papo. Você veio aqui com um propósito, ouvir uma palavra, cultuar a Deus, celebrar esse Deus, te encher da presença do seu Espírito Santo, para que talvez a sua carne, a sua naturalidade, a sua vida seja transformada. De, quem sabe aqui um ódio, um rancor, um ressentimento, um aborrecimento que aconteceu durante a semana. Você veio ao culto para eu preciso que Deus opere nesse sentimento. Você está vivendo o processo para se transformar semelhante a Cristo. Então, irmãos, quando nós caminhamos para a igreja, não pode ser, eu já vi alguém falar assim, eu estou aborrecido hoje, não vou para o culto. Eu estou com vontade de apertar o pescoço do meu marido, não vou para o culto. Meu irmão, aí que você tem que estar aqui. Me aborreci no trabalho, caí da graça, me arrependi do que eu falei, do que eu fiz. É preciso você estar aqui, porque é nesse ambiente espiritual, de canto, de louvores, de palavra, que nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo mudados. Há uma palavra para o seu coração nessa noite, que com certeza Deus já está trabalhando aqui na mente de alguns, ou quem sabe de todos. A necessidade de você ser semelhante a Cristo. Porque quando encontramos a Jesus, o nosso temperamento e as nossas emoções, elas permanecem. Mas elas precisam ser moldadas através do Espírito Santo de Deus. Então eu quero conversar com você o propósito, que é a primeira coisa que temos que responder, porque eu estou aqui, porque você está aqui, é simplesmente para que você existe, porque você está nessa igreja e aceitou a Jesus e é um cristão, é para que você seja semelhante a Cristo na sua caminhada cristã. E o primeiro ponto que eu quero conversar com você é sobre a maturidade, é um processo, ele não é um evento. Queremos, hoje tudo muito instantâneo, você vai numa cafeteria, você pede, quer um café, a pessoa não vai lá esquentar a água, vai botar o pó, ela vai numa máquina que coloca lá o aparelho e aquilo sai com vapor quente, pronto, o café está pronto, você senta e toma. Outros vão para uma comida, não tem mais aquele negócio de pedir, o cozinheiro vai preparar lá o bife, vai preparar o arroz, não, você mesmo se serve, self-service, você está tudo pronto, tudo rápido. Nós estamos hoje vivendo essa questão de resultados imediatos, nós queremos resultado para ontem, não dá para esperar um pouco mais, e infelizmente muitos cristãos trazem isso na sua mentalidade para a vida espiritual. Ele se aproxima de Deus, ele conheceu Deus hoje, e ele acha que as coisas serão 100% amanhã. Ele acha que a maturidade espiritual vai vir de uma hora para outra. É necessário, irmãos, um processo de oração, de jejum, de busca do Espírito Santo, para que o Espírito Santo preencha a nossa vida, para que ele feche todas as lacunas que estejam talvez ainda erradas em nossa vida, e ele venha com a sua plenitude de dentro para fora e manifeste os seus dons e manifeste os talentos. Mas não existe atalhos para a maturidade espiritual. Como, por exemplo, não existe atalho para ser um bom médico. Você tem que estudar 5 anos. Você tem que passar por estágios, tem um nome que se dá? Residência. Você tem que ser assistidos por médicos mais experientes que você, para que você se torne um bom médico. Da mesma forma, o atleta, ele precisa de treinamento intensivo, ele precisa de uma alimentação adequada, para que ele consiga alcançar o seu objetivo numa Olimpíada, e geralmente são 4 anos de preparação. E dificilmente alguém com 4 anos apenas de preparação alcança a medalha, dificilmente. Da mesma forma o músico, temos aqui
o nosso irmão, diretor da música, alguém para ser um bom músico, que toque um violino, que toque um violoncelo, um teclado, uma bateria, é necessário tempo de preparo, de ensaio, de dedicação para chegar à perfeição. É uma jornada que muitas vezes dura a vida inteira, esse processo de maturidade cristã, porque cada dia nós temos uma experiência diferente com Deus. E o que nós estamos vendo hoje é uma geração de cristãos que não estão preparados para o não de Deus. Um povo que acha que tudo é instantâneo. Eu oro agora e Deus, me atende como se fosse um garçom. Garçom, venha. E se o garçom demora um pouquinho, ele quer brigar e quer entregar ele para o dono do estabelecimento. Deus, ele tem os seus meios de trabalhar conosco. Ele tem as suas formas, e muitas vezes o não de Deus faz parte do processo. A porta fechada faz parte do processo. Que Deus está trabalhando em nós a paciência, a longanimidade, a mansidão, a fé. E isso, como cristãos que vivemos num mundo tão conturbado, já caminhando para o seu fim, a igreja precisa ser preparada para o que está para vir. Nós sabemos que os tempos estão se abreviando, mas a igreja precisa amadurecer. Temos muitos cânticos, temos muitas igrejas, temos um povo crescendo cada vez mais. Mas a verdade é que quando toda essa facilidade passar, toda essa portas abertas, essas coisas maravilhosas, que as pessoas parecem até que escolhem culto para onde vai, como se fosse um shopping. Qual shopping eu quero frequentar hoje? Não tem raiz, não tem profundidade, não frequentam de forma assídua, como se fosse um restaurante. Nós temos que preparar a nossa vida, amadurecer a nossa vida para os escândalos que virão, para a perseguição que virá sobre a igreja, para que o nome de Jesus possa prevalecer diante de todas essas coisas. Precisamos de maturidade cada vez mais. E por que você está aqui? Por que você está nessa igreja? Porque Deus te chamou para que você seja maduro na fé. Há pessoas que irão pisar no seu pé, você vai estar doido para apertar o pescoço do irmão. Vai ter pessoas que vão falar mal de você pelas costas e às vezes até pela frente. E alguns dizem que falar pelas costas é melhor porque não magoa. Porque se falar pela frente a pessoa vai ficar chateada. Essas coisas você vai se deparar na família, vai se deparar dentro da igreja, vai se deparar dentro do teu trabalho. Mas se você não for maduro e entender que problemas nós vamos ter em qualquer lugar, você vai se tornar um cristão sem nenhum tipo de profundidade. Que vez ou outra vai se afastar e depois vai voltar, e vai se afastar e depois vai voltar, sem nenhum tipo de constância. A maturidade, ela precisa existir dentro de nós. Então, a maturidade ela é um processo, ela não é um evento que tem hora e data para começar. Começa hoje, termina amanhã. Não, é um processo. A maturidade, todos os dias nós vamos conhecendo a vontade de Deus. Deus vai renovando as nossas forças. Nós acordamos chateados com alguma coisa, pedimos a Deus perdão, tira isso do meu coração. Caminhamos para a igreja, às vezes com arranhões entre nós. A maturidade tem que existir, porque existiu entre os discípulos. Existiu com o próprio Cristo. Há um há um fato sobre o bambu chinês. O bambu chinês é um exemplo maravilhoso sobre isso. É uma planta que ela apresenta para quem cultiva o bambu chinês, o camarada tem que ser completamente persistente, paciente. Porque quando você planta o bambu chinês no primeiro ano, você cuida, você enxerta a terra, primeiro ano, ele não aparece nada na terra. No segundo ano, você continua regando, cuidando, e ainda nada aparece na terra. No terceiro ano, estou falando terceiro ano, você continua regando com mais cuidado, com mais paciência, e esse bambu não brota. No quarto ano, a mesma rotina, mas assim não anda. Isso é ciência, você pode procurar e pesquisar sobre o bambu chinês. Só que algo extraordinário acontece no quinto ano. No quinto ano que você está plantando, que você está regando, que você está cuidando, em 6 semanas, o bambu toma 27 metros de altura. Depois de 5 anos cultivando, cuidando dele, ele cresce 27 metros em 6 semanas. Agora eu faço a pergunta a você, esse bambu cresceu em 5 meses, em 6 meses?
6 semanas, perdão. Ele cresceu em 6 semanas? Sim ou não? Não, ele cresceu em 5 anos. Porque quando ele estava debaixo da terra, raízes estavam nascendo. Ele estava se fortificando, ele estava se desenvolvendo, na sua genética, ele estava chegando ao papel que ele tem que cumprir exatamente no seu. Não foi no 5º ano que ele se desenvolveu, ele já estava se desenvolvendo, só que não aparece, só que não é notado, não é observado. A aplicação espiritual para a nossa vida, como o bambu, é que muitas vezes Deus está trabalhando conosco e nós não conseguimos ver os seus milagres. Nós queremos o milagre para hoje, queremos a porta aberta para hoje, queremos que Deus nos responda hoje, mas não, Ele está trabalhando em nós, Ele está desenvolvendo em nós, para no tempo certo Ele mostrar a sua vontade, a sua soberania e a grandeza que Ele tem sobre nós. Ele fortalece as nossas raízes espirituais, Ele desenvolve o nosso caráter, Ele prepara para os desafios futuros, Ele nos molda a sua imagem. Mas existe um perigo quando isso acontece, é a impaciência. Há pessoas que chegam para a vida cristã, elas não querem passar pelo processo, elas querem instantaneamente que a coisa aconteça do jeito dela. E eu estava conversando esses dias para um seminarista, ele me perguntou, por que 3 anos de teologia? Eu falei, filho, 3 anos de teologia é a parte intelectual, você tem que fazer 3 anos também dentro da sua igreja, você tem que andar com o seu pastor, você tem que ver o seu pastor pregar, o seu pastor visitar, você tem que entender o que é essa igreja, porque você não pode se formar em 6 meses e achar que você é pastor, porque é um processo, não é de uma hora para outra. Eu prego bem, eu falo bem, eu já estou dirigindo a igreja, sim, mas você não está pronto, você precisa de um tempo. E é exatamente isso, irmãos, que Deus traz para nós. E o perigo disso é a impaciência. Nós não queremos crescer espiritualmente. Desistimos da disciplina espiritual. Começamos muito bem, fazendo jejum e oração, campanha, vai para o monte, 1 semana de jejum, e parece que nada muda, e a gente vai e desiste. Para de ler a Bíblia, para de fazer o jejum, para de se consagrar, porque entende que nada está acontecendo. Mas a verdade é que Deus está trabalhando em nós, Deus está movendo em nós. A oração é algo maravilhoso, irmãos, porque é como uma semente que é plantada. Eu oro hoje e coloco na terra, eu oro e coloco na terra, eu oro e coloco na terra, eu não sei quando vai brotar, eu não sei qual é o tempo de Deus, mas nós estamos plantando semente. O que você não pode é ser impaciente e desistir. Deus está fazendo uma obra na sua vida, Deus está fazendo uma obra na sua família, na sua casa, mas você precisa persistir, continuar, não desistir da caminhada. As lutas virão, as dificuldades virão, as tempestades virão de todos os lados, mas você precisa amadurecer, você não pode ser impaciente. E nós precisamos entender que crescimento leva tempo, há etapas no processo, nosso esforço é necessário e não podemos perder o foco que Deus está no controle. Mas segundo ponto, para a gente poder pensar um pouco mais, a maturidade é demonstrada por atitudes, não apenas por conhecimento. A maturidade cristã não é frequentar culto, não é decorar a Bíblia, eu sei tantos versículos, eu ganhei medalha, eu fiz isso, eu aquilo, não. A maturidade cristã, ela vem através das nossas atitudes. Como você é com sua esposa? Você já amadureceu, o velho homem foi sepultado verdadeiramente, ou você continua o mesmo homem? A mulher cristã e a não cristã, o que você fazia no passado, como você hoje dentro da sua casa, com o seu esposo, com o seu marido, com seus filhos, com a sua casa. Esse processo de amadurecimento, ele é gradual, mas ele precisa dar sinais de mudança. E quando nós paramos para pensar, a maturidade ela é demonstrada com atitudes, é através dessa visão de como eu sou hoje e o que eu era ontem. Se não há progresso, se o indivíduo aceita Jesus, está na igreja, continua mentindo, continua corrupto, continua adúltero, continua mentiroso, continua fofoqueiro ou fofoqueira, continua enganador, não há crescimento. E nós estamos buscando uma igreja que cresce, mas que também tenha qualidade. Porque não podemos viver mais como o passado. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, verdadeiramente novo.
Mas a Bíblia ela é cheia de exemplos de pessoas que passaram pelo processo longos de crescimento. Por exemplo, Moisés, 40 anos no deserto, antes de libertar Israel. Paciência, filho. 40 anos para cuidar de um povo rebelde, reclamão. Davi, anos fugindo de Saul antes de se tornar rei. Foram anos de perseguição de Saul. Temos Paulo, 3 anos na Arábia após a sua conversão. Ele teve que passar por um processo ainda de conhecer a igreja e viver a igreja. E Jesus começou o seu ministério com 30 anos, sendo batizado por João Batista. Então, entendemos que essa maturidade ela é demonstrada através de atitudes, mas isso é um processo. Maturidade espiritual não é medida por quantas vezes você decorou a Bíblia, quantas vezes você leu livros teológicos, quantas doutrinas você conhece, quantos congressos você frequentou, quantos eventos maravilhosos você frequentou. Isso não é medida espiritual de ninguém, nem maturidade. Mas a maturidade espiritual ela é medida como você trata as pessoas, como você reage sob a pressão da vida. Quando as portas estão fechadas, o que você faz? Descansa no Senhor ou se desespera? Ou sai da igreja? Como você lida com os conflitos? Pessoas que te perseguem, falam mal de você, como você lidar com isso? Qual é a sua reação? Você vai saber se você é maduro ou se é imaturo. Como você responde às dificuldades, como você demonstra o caráter de Cristo aonde você está no seu trabalho. Essas coisas Deus nos chama porque os frutos do Espírito, na verdade, é a nossa medida. Mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esses são verdadeiramente a semente que Deus coloca em nós para a maturidade. E quando nós entendermos isso, nós vamos parar de ficar preocupado com o que estão falando. Ah, o irmão escreveu na internet, me criticou, estou de mal, não consegue dormir, tem que tomar remédio. Ah, na igreja eu dei um palpite lá, não aceitaram no departamento, não quero mais ir para o culto. E nós estamos cheios de cristãos assim, que são imaturos. Ah, eu estou orando a Deus por uma porta, essa porta não se abre, Deus esqueceu de mim. Faz biquinho, faz pirraça. Igual aquelas crianças jogam no chão. E quando nós olhamos a história da igreja primitiva, que eles foram provados no fogo, torturados, degolados, jogados a leões. Não tinha igreja, não tinha classe, não tinha música, viviam escondidos dentro de casa e muitas vezes dentro das cavernas, para que Roma não descobrisse e eles fossem torturados. Seus filhos foram jogados para os leões. Mas o que diz a história é que eles cantavam e adoravam a Deus, mesmo quando os leões devoravam as suas vidas. E o que nós encontramos hoje é que precisamos de uma igreja, precisamos de crentes que sejam maduros espirituais. Terceiro ponto e último, a maturidade nasce de hábitos espirituais. Saúde física, como é que é a saúde física? Ela depende de quê? De uma boa alimentação. Quem que faz academia? Quem aqui não quer nem passar perto? Tem um monte aí que não quer nem passar perto. Irmão, eu vou falar para você, tem que gostar. Eu estou tentando lá me virar, a turma lá em casa diz, você paga para ficar em casa, você não paga para ir, mas a minha vida é corrida, eu tenho até desculpa, né? Porque não dá, você sai com as pernas tudo doendo, braço doendo, ia ter que vir trabalhar, é dose, filho, dá não, mas tem que fazer. Mas assim, tem gente que fica naquilo lá o dia inteiro, eu fico olhando assim, parece que você sai e volta, o cara está lá, parece que dorme lá, almoça lá, come lá, porque tem uma geração aí que não sai daquilo, cara. Eu falei, meu Deus, tem que gostar muito de ficar pegando peso, mas a física, a educação física, a ginástica, precisa de hábitos. Começa pela alimentação, tem que cortar algumas coisas, tem que deixar de comer algumas coisas para pegar o tal do corpo perfeito, ou então diminuir a barriga, tem que cortar, tem que beber muita água, tem que tomar alguns suprimentos. Ninguém fica em forma fazendo exercício uma vez por mês, não fica, filho, não sonha não vai nem para frente do espelho que vai passar decepção. Uma vez por mês não dá para ter um corpo físico, mas você precisa ter hábitos diários, alimentação, pelo menos 3 vezes na semana você precisa ir para a academia, fazer alguma coisa. Então essa saúde física ela vem de exercícios regulares, alimentação balanceada, descanso adequado, hidratação constante e check-up médico,
para que você tenha uma saúde, para que o teu corpo esteja adequado. Mas e o espiritual? É a mesma coisa. Como queremos crescer espiritualmente se o crente não lê a Bíblia? Como queremos ouvir Deus falar se nós não temos hábitos que nos aproximem de uma espiritualidade, por exemplo, devocional? Irmãos, o culto a Deus não é só domingo, o culto a Deus é todo dia. Nós precisamos ter um tempo de ir em casa 5 minutos, 10 minutos, não sei o que você vai fazer, mas sentar lá, ler um salmo, pega um livro de devocional, faz alguma coisa, tira um momento para orar. Como é que nós vamos nos encher da presença de Deus só nos alimentando no domingo? Isso quando vem ao culto, quando não fica em casa. Hábitos espirituais vão trazer em nós o quê? Maturidade, experiência e força quando as portas estiverem fechadas e quando o vento bater. Iremos estar de pé diante disso. E esses hábitos espirituais nos tornam o quê? Mais maduros. Há um livro de Charles Duhigg que fala o seguinte: O Poder do Hábito. É um livro maravilhoso, se você puder ler, leia. Diz o seguinte: há 3 partes importantes nesse ciclo do hábito. Primeiro é o gatilho. Você tem que iniciar, começar de alguma forma, um dia, um horário e um local específico. Segundo, tem que ser rotina, comportamento em si, ou seja, tem que ser constante. E segundo, tem que haver recompensa, um benefício. Qual é o benefício? Emagrecer, ter um corpo legal, abaixar o colesterol, o triglicerídeo ou a glicose que subiu? Eu não sei qual é a intenção, mas tem que ter uma recompensa, porque isso vai ser um motivador. Agora, quando nós falamos em hábitos espirituais, é a mesma forma. Leitura da palavra de Deus é o nosso alimento. Tem que ser, irmão, não é opcional. Ou você se alimenta da palavra, ou você vai morrer espiritualmente. Vai perder a alegria de estar na igreja, vai perder a alegria de servir ao Senhor, a sua família vai definhar. Oração é a nossa comunicação com Deus, é através dela que desenvolvemos a intimidade. Intimidade com Deus não é domingo só. O domingo deveria ser o cumprimento da semana. Eu faço a semana inteira, domingo eu só vou ver meus irmãos e ali a gente se alegra. Adoração como nós fazemos aqui, né? Tem irmão que é extravagante, né? Fica aí alguém brinca, está voando. Não está voando não, ele está alegre. Ele está feliz, ele dá um grito lá atrás, aleluia. Ele dá um amém lá, porque você não sabe o que ele passou durante a semana, irmão. Só quem grita que sabe. Eu adoro isso, e pode fazer que eu não vou repreender ninguém não, viu? Pode fazer que aqui a gente está liberado. Para glorificar Deus, pode. Não pode é falar do irmão. Amém? Então, irmãos, essa alegria tem que estar no nosso coração. Eu preciso de orar para me comunicar com Deus, alinhar o meu pensamento, o meu espírito, alinhar o meu coração ao que Ele quer. Outra questão de hábito espiritual é a comunhão. Fomos criados para relacionamento. Não tem esse papo de crente em casa, crente vendo live. Hoje pifou. Deve ter muita gente aí que vai ficar em jejum hoje, que parece que a internet, nem você voltou, Carlão, a internet? Deu algum ruim lá, depois a gente vai resolver isso. O culto está sendo gravado, vai ser transmitido depois. Mas a verdade é, a comunhão é necessária, estarmos juntos, relacionamento. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, admoestemos uns aos outros. Ou seja, chama a atenção do irmão. Você tem que congregar, você tem que estar junto, você tem que caminhar junto, você não pode se afastar do rebanho, porque você fica vulnerável ao lobo. Você fica vulnerável ao predador, mas quando estamos juntos, ajudamos uns aos outros, oramos, caminhamos juntos. O irmão dá com bola murcha, está tristinho, o que foi, meu irmão? Eu passando luta essa semana, qual foi a sua luta? Não sei o que, junta 3 e 4, vem cá, vamos orar por ele. Pai, põe a mão, em nome de Jesus, liberta, abençoa, aquele irmão dá um pulo. Glória a Deus, já estou melhor, agora segunda-feira vai ser diferente. É assim que nós caminhamos, é assim que nós vivemos. A leitura da palavra, a oração, a comunhão tem que ser hábitos reais em nossa vida. E não podemos ser apenas cristãos de domingo, como alguns estão vivendo uma realidade espiritual completamente longe daquilo que é fundamento dos nossos pais na fé. Não há vida devocional, não há vida de oração, não há vida de devoção, não há vida de comunhão, não há nada. E às vezes estão mais aptos
a conhecer as músicas do mundo, as fofocas que estão pela internet, do que conhecer aquilo que Deus tem para a nossa vida. E outra, algo importante, atos de generosidade, dízimos e ofertas, são hábitos espirituais. Entender que a obra de Deus só anda com a nossa fé. Graças a Deus aqui não tem político e nem vai ter. Não tem prefeitura, não tem ninguém. Aqui nós andamos pelo aquilo que Deus tem nos dado. Não tem nos faltado. Às vezes aperta, mas caminhamos por fé há 71 anos para a glória de Deus. E vai ser assim até a volta de Jesus. Mas esse ato de generosidade, de reconhecimento, nós precisamos ter, em saber que a obra de Deus social, dividir o nosso pão com quem não tem, atender o necessitado, ao carente, isso é dever da igreja também. O Estado faz a parte dele e a igreja faz a parte dela também. Estamos levando a mensagem do Evangelho através da obra missionária, através da pregação da palavra a outros campos. Esse ato de generosidade precisa ser também um hábito no nosso coração. Mateus 6:21 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde está o seu coração? Eu quero terminar a mensagem dessa noite falando sobre maturidade. Na história, Miguel Ângelo foi um grande escultor renascentista. Escute isso. Ele esculpiu a estátua de Davi, e a estátua magnífica do corpo inteiro, eu só botei a parte de cima. Não seria adequado colocá-lo na tela, ele está nu, então não convém. Algumas coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Mas essa estátua, ela foi feita, esculpida numa pedra de mármore, perfeita, só os traços do cabelo, do rosto, você já pode imaginar. Não foi máquina, foi a mão humana de Miguel Ângelo. E essa estátua, ela é tão admirada, ela é tão colocada como algo extraordinário, que nenhum outro homem conseguiu reproduzir. E numa conversa diz a história que perguntaram a Davi: como você fez, perguntou a Miguel Ângelo, como você conseguiu fazer a estátua de Davi tão perfeita, numa pedra bruta de mármore? Miguel Ângelo respondeu: Davi já estava lá, eu só precisei tirar aquilo que era desnecessário. Na visão de Miguel Ângelo, Davi, a imagem de Davi já estava dentro daquela pedra bruta, já estava ali, e só foi necessário ele tirar as sobras, as rebarbas, para que aquela imagem aparecesse. Se nós formos comparar com aquilo que acabamos de ler, a imagem de Jesus já está dentro de nós. Nós fomos criados para ser a imagem de Cristo. Ele já está dentro de nós. O seu Espírito já habita em nós. O que precisa é que cada um tire o excesso, tire o desnecessário, tire aquele pedaço bruto que precisa ser arrancado, talvez a sua forma de falar. Tire aquele sentimento que é desnecessário, a raiva, o ódio de alguém. Talvez uma palavra de acusação, talvez a forma que você está vivendo, talvez a imagem de Jesus, com certeza já está dentro de você. Você precisa, nesta noite, removê-lo, aquilo que é desnecessário. E o processo, muitas vezes, do escultor, ele é duro, porque ele precisa bater na pedra, ele precisa usar o martelo e pressionar o ferro, quebrando pedaços. Deus muitas vezes trabalha assim conosco. Ele vai esculpindo em nós, Ele vai trabalhando em nós. Circunstâncias que vêm para nos ferir, é Deus trabalhando. Circunstâncias que muitas vezes nos fazem chorar, é Deus batendo o martelo na ponta do ferro para esculpir em nós a sua imagem. Palavras, pensamentos, atitudes, decepções, são situações que Cristo está sendo formado em nós. E muitas vezes, o mármore, que é nosso corpo, nossa mente, precisa ser moldado pelo escultor que é Cristo. Nós temos que fazer a nossa parte.
Precisamos nos colocar à disposição dele. Mas muitas vezes, as provações da vida, as dificuldades da vida, Deus está trabalhando em cada um de nós. Para que eu estou aqui? Para que você seja formado à imagem e semelhança de Cristo. Um pequeno Cristo, que saia pela cidade de Duque de Caxias, levando o amor, levando o milagre, levando a graça, levando o perdão a todas as pessoas. Eu quero terminar essa palavra dizendo a você, seja submisso à vontade de Deus. Tenha paciência no trabalho que Ele está fazendo. Pratique as habilidades espirituais. Coopere com a obra do Espírito Santo. Ore, tenha hábitos espirituais. E no tempo certo, Deus vai fazer uma transformação na sua vida e na vida de todas as pessoas que estão à sua volta. A você que nos visita, está afastado do caminho do Senhor, talvez desviado, se arrependeu, se decepcionou com a igreja, e às vezes isso acontece mesmo. Pessoas nos ferem, a religiosidade às vezes nos mata, mas Jesus, Ele continua sendo o mesmo, Ele está formado dentro de você. Ele trouxe você aqui para dizer a você que você precisa retornar à casa do Pai. Ele trouxe você aqui a dizer a você que Ele quer moldar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer fazer tudo novo. Mas é preciso que você faça a sua parte, que você queira, que você deseje ser transformado à imagem e semelhança de Cristo. E você vai ver uma perspectiva de vida completamente diferente. Mas isso depende somente de você. Convido você a fechar os seus olhos. Pai, obrigado, porque sabemos das nossas limitações, sabemos dos nossos pecados, sabemos que somos imperfeitos, sabemos que dependemos do Senhor, mas nós queremos, ó Deus, honrar a Tua palavra e queremos viver o propósito que o Senhor colocou para nós. Nos ajuda como igreja, nós não somos perfeitos. Nos ajuda como seres humanos, nós não somos perfeitos, mas dependemos que o Senhor marque a nossa vida com Teu Espírito e nos faça, ó Deus, instrumentos de valor na Tua casa. Abençoe as famílias que aqui estão, as vidas que aqui estão, que eles sejam impactados, ó Deus, com a Tua palavra, porque o Senhor predestinou e formou em nós a Sua imagem, é o Teu desejo, é a Tua vontade, que possamos ser instrumentos usados pelo Teu Espírito. Abençoe as famílias, abençoe as vidas, nos dê, ó Pai, uma semana de vitória. Nos abençoa na nossa caminhada, que amanhã iremos enfrentar desafios, palavras às vezes duras, situações difíceis, mas que possamos olhar somente para o Senhor. Nos dá a alegria da Tua salvação, nos dá a alegria do Teu Espírito, não nos deixe olhar para trás, amadurece a nossa fé, ó Deus, nos mantenha de pé, porque sabemos que o mundo já caminha para a sua destruição e queremos estar preparados para o dia mau, mas que o nosso coração repouse, ó Pai, a certeza que todas as coisas já estão preparadas. Há um novo céu, há uma nova terra nos aguardando, e lá não há choro, lá não há pranto, lá não há dor, lá não há decepção, lá só há louvor, glória e exaltação ao Teu santo nome. Obrigado pela morte da cruz, obrigado pela ressurreição, obrigado porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos e entendemos a Tua palavra, mas aviva o nosso coração para viver o sobrenatural do Senhor, para ver, ó Deus, a vida espiritual, para ver as coisas espirituais, discernindo espiritualmente. Abençoe as famílias, abençoe cada pai, cada mãe, cada filho, que haja harmonia no lar, que haja paz, prosperidade na família, no trabalho, e que todas as coisas sejam criadas e feitas para a glória do Teu nome. Recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Convido você a ficar de pé nesta noite, nós vamos adorar o nosso Deus ainda com o ministério de louvor. E eu quero convidar você, vira para o seu irmão, meu irmão, continue caminhando, fala para ele. Nós vamos adorar a Deus com o nosso último louvor. Visitante de primeira vez, tem uma salinha para você especial. E eu quero desejar a você uma semana de paz, assim como nós fazemos todos os domingos. Nós enviamos, os irmãos para serem missionários essa semana. Que a palavra de Deus esteja no seu coração e que as pessoas que cheguem a vocês sejam bênção na vida deles. A partir dessa semana, vocês estão sendo enviados para levar a boa semente da salvação a todos os perdidos. Deus abençoe a todos. Ministério de Louvor.